Olá, aquaristas. Eu sou Vladimir Simões, consultor técnico da Aquarium Group. Vamos apresentar hoje aqui o filtro WaterBear. Já estamos trazendo há algum tempo, não tínhamos ainda feito esse vídeo explicativo. Antes de começarmos, WaterBear é uma palavra, um termo em inglês popular para o famoso tardígrado, que são aqueles seres microscópicos de uma resistência incrível, sobrevivem até viagens intraplanetárias, aí, se a gente arremessar ele para o espaço. Qual a ideia do nome? Um filtro com uma durabilidade muito grande. Nós vamos fazer aqui um unboxing dele, mostrar peça por peça, onde a gente também vai explicando aqui então a funcionalidade. Primeiro o saquinho aqui, a gente está vendo, são os equipamentos, nós vamos mostrar um por um. O próprio filtro está aqui muito bem embaladinho. Então nós temos aqui a tampinha, aquele tubo em U, que é o que vai aspirar a água, com a válvula de regulagem, que é esse branquinho, a bombinha aqui embaixo, certo? E os cartuchos de filtragem, que são removíveis. Ele vem aqui também com um certificado, com uma garantia e manual de instruções também, tá? Tudo em português. A própria tomada dele, a gente verifica que já é aquela tomada padrão brasileira. Isso aqui está sendo feito exclusivamente para nós. Então já vem com o padrão brasileiro, não precisa de gambiarra, não precisa de adaptações. O formato do filtro já é o grande diferencial dele. O que o pessoal chama de slim, É o filtrinho fino, magrinho. Por que é bacana esse formato dele? Como ele é um filtro que vai pendurado na parede do aquário, muitas vezes ele vai nessa posição traseira, onde geralmente está encostado numa parede. A gente não precisa colocar o aquário tanto para frente, muitas vezes atrapalha até uma passagem de pessoas na frente, a colocação no móvel já não vai dar tão certo. Isso aqui já facilita bastante a própria instalação do filtro, sem ter que mexer tanto ali com o aquário. Então, dos equipamentos básicos aqui, vamos reinstalar aqui então a barra dele. É bastante importante que a gente alinhe ela aqui dentro. A visualização não deve estar tão fácil por esse ângulo, mas colocar direitinho, encaixado, aonde vai ter a abertura da bomba, para não entrar nenhum ar, ok? Está encaixado. A gente vai recolocar aqui os cartuchos. Esse é o modelo maior, ele vem com 2 cartuchos. O cartucho, ele é muito interessante porque o formato dele cabe tanto nesse modelo que é o maior, quanto no modelo menor. O modelo menor vai usar então o mesmo cartucho. Quando a gente vai procurar na loja, isso facilita muito. Você não tem que procurar pelo cartucho de determinado modelo. Você procurando o modelo WaterBear, você já encontrou o cartucho filtrante. São cartuchos que realizam as 3 filtragens. O perlãozinho branquinho aqui na frente vai fazer a filtragem mecânica. Ali dentro dele a gente tem as pecinhas de carvão ativado fazendo filtragem química e vem com essa espuminha, uma espuminha simples, mas que ajuda a fazer filtragem biológica. Nada impede que a gente altere isso aqui, faça uma adaptação com outras mídias. Você tendo outras mídias de maior eficiência, você queira instalar aqui, a gente percebe que tem um espaço ainda considerável aqui atrás, dá para se fazer a adaptação, A gente removendo a espuminha, o espaço fica ainda maior, ok? Então é sempre possível estar fazendo variações em cima do filtro. Se não quiser fazer, não precisa. O filtro funciona por si só muito bem, ok? E por fim, a tampinha dele. Tem que dar uma puxadinha aqui para caber aqui onde tem essa pequena fenda, encaixou direitinho. O filtro não está pronto ainda para ser colocado no aquário. Nós vamos abrir aqui o saquinho dos equipamentos então, onde a gente tem alguns equipamentos que são bastante interessantes, alguns até bastante diferenciados do que a gente encontra por aí. O que nós encontramos dentro do saquinho dos equipamentos? Antes de tudo, o extrator de superfície flutuante. Por que flutuante? Porque essa parte aqui vai flutuar de acordo com o nível da água.
Então você tem aqui cerca de uns 6 centímetros, 5 centímetros de variação do nível da água, onde ele vai poder flutuar e você não precisa estar ajustando manualmente. Esse flutuador, ele é todo desmontável, como a gente vai poder ver aqui, ó. Ele se abre todo, essa própria parte flutuante também se separa, para a gente poder fazer uma limpeza geral dentro dele. Isso é uma facilidade muito grande que a gente tem. E com o destaque que eu sempre acho muito bacana, essa espuminha. Essa espuminha, estando nessa posição, ela vai ajudar a reter aquelas oleosidades, aqueles filmes flutuantes que tem na água, ela já começa a ser retido aqui nessa espuminha. Ao mesmo tempo, vai impedir que qualquer pequeno serzinho, um filhotinho de peixe, um alevino, um camarãozinho, uma folha, que possa entrar e dar problema ali dentro do filtro, já vai ficar retido aqui nessa espuminha. E que a gente verifica que é muito fácil de limpar, você não precisa desmontar o filtro todo, você tirou essa parte de cima, tirou a espuminha, limpa, retorna e coloca de volta. Esse extrator de superfície flutuante, ele vai instalado aonde? Nessa barra vertical, que por sua vez é o que vai aqui dentro. Então a gente vai colocar aqui, com muita facilidade, ó, onde a gente vai ter uma regulagem possível, ou seja, nós podemos fazer uma regulagem aqui, botando essa barra mais para baixo, como também mais para cima. Lembrando que o extrator de superfície vai colocado aqui e nós temos uma proteção gradeada, que vai impedir que a maior parte dos seres do aquário sejam sugados. Pronto, está instalado. Caso hajam pequenos seres ainda menores que têm eventualidade de poder ser puxados aqui, ele vem com essa outra espuma para criar uma proteção ainda maior. Então, mais uma vez, né? Aqui a gente consegue fazer uma regulagem de profundidade. Ele vai se autonivelando. Caso eu precise, num aquário mais alto ainda, eu tenho a possibilidade. Então a gente remove essa peça. Tem essa segunda barra. Aqui são mais 16 centímetros, onde eu instalo ela aqui. E aí sim, coloco a ponteirinha. E de novo aqui com a espuminha, caso seja necessário. Então eu consigo um alcance ainda maior. Normalmente não vai ser essa situação, mas caso seja necessário, está aqui tudo à mão. Então vamos reinstalar aqui. Caso a pessoa não deseje trabalhar com o extrator de superfície, para evitar que esses pequenos seres sejam sugados aqui pela frente, é que vem essa tampinha. Tá? Essa tampinha pequenininha, eu simplesmente vou colocá-la aqui. Pronto, eu tampei e estou trabalhando com segurança sem estar utilizando o extrator de superfície. Por fim, nós temos esse disquinho com esse pininho. Isto aqui vai aqui na parte de baixo, aqui na parte frontal. Vou virar aqui para todo mundo ver. Ele vai ter esse furinho que eu vou encaixar aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é o regulador para quando eu instalo o filtro, tem a parede do aquário, eu consigo afastá-lo ou aproximá-lo, para ele trabalhar exatamente na vertical. Então, de acordo com a espessura do vidro do aquário, ele vai ficar mais ou menos próximo. Para ele não trabalhar inclinado para frente ou para trás, eu faço a regulagem aqui para ele encostar no vidro e ficar perfeitamente na vertical. Também esse filtro tem um outro grande diferencial, que é uma válvula anti-retorno. Essa válvula anti-retorno é muito importante pelo seguinte: quando o filtro enche de água, se acaba a energia, muitos outros filtros que a gente vê no mercado, essa água escorre toda para fora do aquário, através do quê? De um processo de sifão, que é esse próprio sifão que ele tem. Ele tanto está em contato com a água aqui, puxando. Quando corta a energia, a bomba para de succionar essa água pode retornar e esvazia o filtro. Quando a energia elétrica volta, mesmo que seja por um instante, se ele já esvaziou, ele já muitas vezes não consegue ter força para puxar.
essa bomba começa a trabalhar seco, acaba aquecendo demais e dando aquele problema lamentável que é a destruição da própria bomba. Com a válvula anti-retorno que ele tem, a gente não tem esse problema. Isso vai ser uma das coisas também que vamos verificar num vídeo que vamos fazer na sequência com o filtro em funcionamento. Os filtros WaterBear são dois modelos. Nós temos o modelo WB350, consome 2,5 watts, tem a versão 110 volts ou a versão 220 volts. Qualquer que seja a voltagem na sua residência, nós temos o filtro para você, nos dois modelos. Esse consumo baixo de energia, que no modelo maior, do de 350 litros por hora, é de 2,5 watts, no modelo menor, de 280 litros por hora, são só 2 watts, é muito interessante, porque o consumo energético é uma coisa que, na conta de luz que a gente recebe sempre dá um certo impacto. Então, um gasto muito pequeno é muito importante. Esse modelo maior, 350 litros por hora, 2,5 watts, é para aquários até 70 litros. O modelo menor, para aquários até 55 litros. No caso do seu aquário ser maior, é muito simples, né? Muito evidente. Eu tenho um aquário, por exemplo, de 140 litros. Se um desse aqui dá para um aquário até 70 litros, eu ponho 2 desse modelo. Se eu tenho um aquário de 160 litros, eu posso trabalhar 2 desse, mais um pequeno e por aí vai. Então, a facilidade ali é simplesmente o tamanho do aquário, né? A dimensão dele, caber o aquário ali, o filtro, perdão, pendurado. E é isso. Dificilmente você vai encontrar no mercado um filtro com essa qualificação e com esse nível de garantia. Geralmente o que você pode encontrar por aí são garantias muito menores. Nós vamos ter uma segunda parte agora, que nós vamos estar colocando agora o filtro em funcionamento. Muito bem, pessoal, estamos aqui então para a segunda parte do vídeo do filtro WaterBear, na demonstração dele em funcionamento. Vamos também apresentar aqui como que funciona a válvula anti-retorno dele, conforme havíamos mencionado na primeira parte do vídeo. Inicialmente, vamos mostrar alguns detalhes aqui do filtro em funcionamento. Ó. Primeiramente, aqui o extrator de superfície, a gente vê captando a água aqui na superfície, ok? Vamos botar uma visão lateral para a gente ver bem como que funciona isso. A regulagem do fluxo de água, nós vamos remover aqui a tampa rapidamente, só para apresentar melhor, onde a gente consegue diminuir o fluxo de água ou manter ele bem alto. Então é um filtro que a gente consegue regular a vazão para controlar as correntes que faz de água dentro do aquário. Isso é uma parte bastante importante de acordo com a fauna, com a flora que a gente mantém. E por fim, vamos apenas retornar aqui a tampinha. Então agora nós vamos mostrar aqui o funcionamento da válvula anti-retorno. Para isso nós vamos colocar a câmera aqui, pegando o filtro lateralmente, para a gente poder ver a quantidade de água que tem dentro dele. Ok? Vamos fazer a interrupção aqui então da energia elétrica. Ó, interrompemos. Rapidamente a água está esvaziando. Por que ela está esvaziando? Porque essa tubulação que conduz a água para dentro do filtro, ela acaba funcionando como um verdadeiro sifão. E ela tende a aspirar essa água jogando para dentro do aquário. Muitas vezes vai aspirar toda a água, quando a gente não tem a válvula de anti-retorno, evidentemente. Isso vai tornar o quê? Quando a energia elétrica retorna, o filtro não consegue mais aspirar a água. Todo filtro externo hang-on, a gente sabe que ele não tem um alto bombeamento para iniciá-lo, para encher de água. A gente enche de água manualmente com um copinho ou qualquer coisa do tipo. No caso de haver a válvula anti-retorno, como nos filtros WaterBear, a gente já não tem esse problema. Por quê? A gente viu que impediu o esgotamento total da água ali dentro do filtro. Quando a energia elétrica retorna, como a gente fez agora, ó, rapidamente o filtro volta ao funcionamento porque já tem uma quantidade de água suficiente dentro do filtro. Isso é o suficiente para o filtro voltar ao funcionamento imediatamente, como a gente viu, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de outros percalços. Então é isso aí, gente.
Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. Maiores explicações, entre em contato conosco, com o seu lojista. E até uma próxima vez.